Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos a Gálatas capítulo 2 e nesse texto Paulo segue falando do seu apostolado, do seu ministério, do seu chamado pelo Senhor Jesus. E aqui ele mostra como isso começa, como ele se aproxima da comunidade dos discípulos, tendo entendido que o seu chamado foi para os gentios. Ou seja, ele vai usar as expressões circuncisão e incircuncisão aqui como uma maneira de referir-se aos judeus, circuncisão, e aos gentios, incircuncisão. Já vimos algumas vezes sobre isso, especialmente na carta aos Romanos. Pois bem, o apóstolo mostra como ele foi chamado para ser esse apóstolo enviado aos da incircuncisão, aos gentios. Como os demais estavam envolvidos com o ministério voltado para os judeus, principalmente. E como ele foi destacado para ser esse missionário entre os gentios. E de maneira muito interessante, ele diz que se aproxima dos judeus e não vive como judeu, embora ele fosse judeu. Ele não é constrangido e nem os que estão com ele cita aqui o exemplo de Tito, que era grego, foi constrangido a se submeter a um ritual judaico, no caso, a circuncisão. Assim, ele se aproxima defendendo o evangelho, pregando o evangelho, insistindo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, insistindo que não há a obrigatoriedade dos rituais da antiga aliança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante disso, ele diz no versículo de número 11, a partir disso, que foi necessário resistir a Pedro face a face. A ideia do texto é que ele e Pedro entraram num confronto, num debate muito acalorado, um debate doutrinário. Por quê? Observe bem o que o texto diz. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia, Pedro, com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Por isso que Paulo confrontou. É uma maneira de Paulo falar assim, ô Pedro, pera lá, você está com medo dos judeus? Você está com medo de você estar no meio de gentios aqui? Qual a lógica disso? Se chamados pelo Evangelho, se convocados por Cristo Jesus, se convertidos por obra do Espírito Santo em nós, qual é o problema de estarmos no meio de gentios? Qual é o problema de mantermos comunhão uns com os outros pela fé em Cristo Jesus, independente de circuncisão ou de incircuncisão? E aí então, Paulo o confronta o apóstolo Pedro. Há um certo conflito, pelo que o texto nos aponta. Diz Paulo que até o próprio Barnabé, que foi um fiel companheiro de Paulo durante um bom tempo, se deixou levar pela dissimulação dos judeus. Mas então Paulo diz o seguinte: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, e é esse o mote de Paulo, a verdade do evangelho guia o ministério do apóstolo, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O problema aqui está nos rituais. O problema aqui está no estilo de vida. O problema aqui está numa obrigatoriedade que a verdade do evangelho não impõe. É querer que os gentios, ao se converterem, adotem práticas e estilo de vida de judeu e não de cristão. Querem rituais, querem forma, querem aspectos externos, querem conduta exterior, mas parece que não se importam com o coração. Parece que não se importam com aquilo que é fundamental. E aí Paulo vai defender o que é essencial. Nós não somos justificados por obras da lei. Nós não somos justificados pelo que fazemos. Não somos justificados por cumprir uma festa
estabelecida no Antigo Testamento, ou pela circuncisão, ou por uma declaração de pureza ou impureza de alguns dias. Não, nós não somos justificados por isso. Somos justificados, diz o apóstolo Paulo, pela fé em Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Nós precisamos partir desse princípio. Por isso, Paulo, num arremate belíssimo que ele faz aqui no capítulo 2, diz: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei não pode me salvar. A lei não tem o poder de me levar à conversão. A lei não tem o poder de me levar a Cristo Jesus. A partir do momento da conversão, a lei de Deus passa a fazer sentido, porque ela revela o meu pecado. Ela revela a minha conduta errada e me mostra como eu devo me portar. Mas a lei não salva. Quem salva é Jesus. A lei não tem poder de regenerar o coração humano. Só quem faz isso é o Senhor bendito. E aí Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, se eu preciso da lei para ser convertido, se eu preciso da lei para ser justificado, eu não preciso de Cristo. E isso não é verdade. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Então a lei não é capaz de nos justificar. A lei não é capaz de nos trazer paz com Deus. A lei não é capaz de regenerar o nosso coração. A lei não é capaz de nos colocar em plena comunhão com o Senhor. Cristo faz tudo isso. É obra da graça, é obra da redenção. Assim, Paulo trabalha ao longo do capítulo 2, mostrando a legitimidade do seu apostolado, mais uma vez, mostrando como ele se aproxima da comunidade dos discípulos, mostrando qual é o cerne da sua pregação, a verdade do Evangelho, a fé em Cristo Jesus, a justificação somente pela fé.